Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos na sequência a nossa campanha realizada pelo Instituto Pretos Novos, Memórias e Enraizamento, com a temática Valongo entre a patrimonialização e o esquecimento. Hoje nós trouxemos, para debater conosco, o sociólogo Alberto Silva, que foi presidente da SEDURP, da Companhia de Desenvolvimento Urbano, da região portuária, à época do descobrimento dos achados do Cais do Valongo, né? Então, ele vai contar para a gente, a fala dele vai se estruturar, né, no sentido de contar para nós como foi esse processo. O professor doutor Milton Guran, antropólogo e fotógrafo e presidente do comitê do dossiê do Cais do Valongo, né, que foi um dossiê que lançou, conjuntamente com a Unesco, a candidatura do Valongo a Patrimônio Mundial, Cultural Mundial. E temos aqui conosco também, hoje, o professor doutor da UNB, membro do núcleo de estudos afro-brasileiros da Universidade de Brasília, professor Marcos Moreira. Então, eu vou passar assim, gostaria de dar fazer uma colocação antes, que eu acho importante falar um pouquinho sobre a campanha. Esse conjunto de lives que a gente tem feito, né, a respeito da região portuária, do Valongo, de memória, né, memória em enraizamento, ela vai ao encontro, né, de divulgar o IPN, né, e também aumentar nossa rede de amigos, né, e contribuições também para a gente, porque nós estamos há 4 meses fechados, o IPN está 4 meses fechado, sem recurso, e ao final a gente vai divulgar as nossas pós também, que são ativos importantes do Instituto. Mas agora vamos começar nosso debate, começar nossa conversa com o Alberto Silva. Alberto, a palavra está com você. Bom? Olá, boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui. Um abraço, Duran. Prazer estar aqui com o Marcos. Obrigado, Carla. Bom, me pediram para falar um pouco do começo da história, que, na verdade, a gente pode dizer que é um recomeço. Eu vou dizer que alguns podem chamar que é a descoberta do Valongo, mas eu acho que a gente deve dizer que é o desenterramento do Valongo. Isso acontece no âmbito das obras, do início das obras da Operação Urbana Porto Maravilha, que tinha, dentre vários dos seus objetivos, definido em lei, trabalhar pela valorização do patrimônio histórico e cultural da região. E essa responsabilidade da implementação do Porto Maravilha ficou a cargo da SEDURP, sendo que, nesse processo de criação, institucionalização, regulamentação de lei, a Prefeitura deu início à chamada fase 1 das obras do Porto Maravilha, pegava ali a Rua Barão de Tefé, principalmente a Rua Barão de Tefé, um trecho da Rua Sacadura Cabral, e as ruas internas ali em torno do que a gente conhece como o Galpão da Ação da Cidadania, que é a Doca Pedro II. E, nesse meio tempo, a SEDURP começa a fazer contato com a região, com as organizações da região, começa a conhecer o trabalho do IPN, de outras organizações, como o Instituto Pequena África, e, nas obras da Barão de Tefé, um pequeno parêntese, toda a obra no Brasil, obra civil no Brasil, por lei, quando ela vai ocorrer em espaços de potencial arqueológico, elas devem ser acompanhadas por uma equipe de arqueologia.
Na verdade, a equipe de arqueologia antecede o início das obras, porque faz uma primeira escavação e aí os arqueólogos vão lá e vão confirmar ou não aquele potencial arqueológico, e dependendo dessa avaliação é que, tendo ajustes ou não, as obras vão ter o seu segmento. Bom, as obras tiveram início nessa região da Barão de Tefé ainda em 2010, quando já começaram a aparecer vestígios de estruturas que haviam sido soterradas e enterradas do aterro que foi feito na primeira década do século XX para a modernização do Porto do Rio. E, nesse processo de escavação, na rua Barão de Tefé, foi identificado, num primeiro momento, vestígios do que seria o Cais da Imperatriz. Inclusive, naquele ponto ainda tem um obelisco demarcando onde era o Cais da Imperatriz. E, com o avanço da escavação, se descobriu, num nível abaixo do Cais da Imperatriz, o pavimento que caracterizava o Cais do Valongo. Nesse momento, as pesquisas da equipe de arqueologia eram conduzidas pela professora Tânia de Andrade Lima, e que imediatamente entrou em contato com o IRPH, o Instituto Patrimônio da Humanidade, e o Patrimônio da Humanidade, que nesse momento era dirigido pelo Washington Fajardo, que então foram comunicar esse evento ao prefeito, então, prefeito Eduardo Paes, falar da relevância daquele achado, e imediatamente o prefeito determinou que, enfim, se parassem as obras e se conduzisse a exploração arqueológica para a avaliação do que havia se encontrado, e as escavações demonstraram aquele espaço que está aberto lá até hoje, né? E isso demandou, inclusive, um refazimento do projeto de obras daquela área. Quem é mais antigo no Rio lembra, a Rua Barão de Tefé tinha duas pistas e no centro tinha a praça conhecida como Praça Jornal do Comércio. Por conta do achado do cais, o desenho urbanístico ali da área foi modificado para a preservação do cais, conforme, enfim, as orientações e os estudos apontaram. Nesse momento, deve-se dizer, por iniciativa do IRPH, se cria um grupo curatorial para avaliar a estrutura que se tinha achado e, enfim, traçar um plano de uso, de valorização, enfim, de reconhecimento daquele espaço. E é dentro desse grupo curatorial que vai ser declarado o Cais do Valongo como patrimônio histórico municipal, e vai ser também criado o circuito da herança africana, e integrava, além do cais, também o cemitério dos Pretos Novos, na Gamboa, o quilombo da Pedra do Sal e a Pedra do Sal, a Doca Pedro II e os Jardins do Valongo, que é um antigo lugar também de mercado de escravos, que foi remodelado também ainda no período imperial. Acho que é interessante chamar a atenção que esse grupo ele foi formado por várias pessoas da academia, vários membros do governo, estávamos nós lá pela CEDURP, o Fajardo e a sua equipe, com historiadores, com antropólogos, com arqueólogos, pessoas, como eu falei, ligadas à academia, como o professor Milton Gurão, professor Libânio, dentre outros, também muita gente da sociedade civil, mas o mais interessante foi que nesse grupo também estavam representações das religiões de matriz africana. Na verdade, a Mãe Celina, a Mãe Deusuíta, e Mãe Celina, que foi convidada logo no início pela professora Tânia para trabalhar com ela, para orientar como lidar não só com as escavações, mas com os achados que foram sendo encontrados ali
no local do cais, né? Então, esse eu acho que foi um momento muito rico, muito interessante de ver essa mistura de olhares, de saberes, né? Tinha participação também do Condedini, já ia me esquecendo, na época dirigido pela Dona Dulce, também representado pelo Giovanni Harvey. Então, esse conjunto de pessoas que estiveram à volta ali para a definição do que seria traçado, que rumo, que estratégia, que plano seria traçado para o tratamento do cais, eu acho que foi um momento muito interessante, eu não sei, e talvez o Guram possa me corrigir, mas eu não sei, pelo menos do meu contato com obras e tudo, se houve alguma intervenção que misturasse tanto esses saberes e todos tendo o mesmo respeito, né? Tivemos a presença, enfim, muito nos honrou, do professor Alberto Costa Silva, e foi muito bacana, porque havia muita discussão sobre como fazer com o cais. Enfim, tinha que fazer um memorial, tinha que fazer um monumento, cobre, não cobre, várias discussões, várias ideias de arquitetos, e num dos dias, para mim, decisivos, teve uma fala do professor Alberto Costa Silva que me marca e me orienta. É um norte para mim pensar o Cais do Valongo. Se aquelas pedras não valem por si, pelo que elas representam como marco da diáspora africana e o começo da herança africana no Brasil, então é melhor que elas sejam enterradas, porque elas, pela sua rudeza, pela sua simplicidade, é que marcam essa importância tão grande. E ainda ficou a curiosidade, que ficou muito marcada ali no dia da inauguração, da primeira fase das obras do Porto Maravilha, que se deu exatamente no Cais do Valongo, é que do outro lado da rua está a Doca Pedro II, onde funciona a Ação da Cidadania, que é uma construção importante do período do Império, a primeira obra conduzida por um engenheiro negro, André Rebouças, no Brasil, né? E que ainda ali foi, por iniciativa dele também, por resistência, de usar mão de obra escrava, marca também uma etapa da luta pela abolição no país. Então, a gente está, de um lado da rua, num espaço onde desembarcaram tantos africanos chegados escravizados, e do outro lado da rua você tem esse espaço dessa trajetória de construção, de reconstrução de uma identidade, de uma cultura, de um povo, né, num marco tão interessante como obra de engenharia. Então, aquele lugar ele ganha esse sentido muito relevante, muito especial. E daí um dos desdobramentos mais relevantes, que foi o resultado do relatório, dos trabalhos do grupo curatorial, foi apontar para o desejo de, um dia, ter o Cais do Valongo declarado como patrimônio mundial da humanidade, né? E que é um desdobramento onde eu parando agora por aqui, para a gente ter tempo de debate, vou deixar o professor Milton Guram, que foi a pessoa que coordenou esse processo, do qual a gente também fez parte, deu alguma contribuição, mas ele é que vai conduzir a estratégia de construção dessa candidatura que chega a ser vitoriosa. Só mais um comentário também importante, que logo após a inauguração do Cais do Valongo, junto com essa iniciativa de já pensar na candidatura a Patrimônio da Humanidade, tem uma iniciativa interessante do vereador Raymond, que foi sancionada, a proposição de lei que foi sancionada também pelo prefeito Eduardo Paz, que foi de criar o Dia da Lavagem do Cais, que é o segundo sábado, todo segundo sábado de julho, né? E como um marco, esse ano, infelizmente, ele não pôde ocorrer por conta da nossa situação sanitária, mas foi uma iniciativa bacana e que, voltando no debate, eu acho até que é algo que a gente pode explorar mais esse significado desse reconhecer e valorizar mais essa data comemorativa da cidade. Por enquanto, fico por aqui. Deixo a palavra aí com o nosso mestre, professor Milton Guram.
Alberto. Então, boa noite a todas e a todas. Sim. Não, é só porque eu queria fazer um agradecimento ao Desculpe, Alberto. Carlos. Não, imagina. Agradecer ao Alberto e dizer o quanto ele faz falta para a gente na SEDURP, né? É uma ausência sempre muito sentida. E a gente espera que... Você volte logo, querido. Se for bom para ti, né? Sempre estarei como um cidadão comprometido aí com a memória e a história dessa região. Agora vamos passar a palavra para o professor Milton Guran. Então, obrigado, Carlos. Aliás, duplo obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a você e a Mercedes. Eu quero realmente agradecer vivamente a Mercedes, porque é uma grande guerreira, né? E o Instituto de Pretos Novos é um monumento. Ele é reconhecido, tem lá uma placa, como sítio de memória do projeto Rota do Escravo da Unesco. Que, aliás, eu queria me apresentar, quer dizer, completar a apresentação da Carla. Eu faço parte, desde 2012, do Comitê Científico Internacional do projeto Rota do Escravo da Unesco. E eu sublinho isso porque isso vai acabar tendo um papel assim relevante na história que eu vou contar. Bom, para pegar da onde parou o Alberto, o circuito histórico e arqueológico de celebração da herança africana, que o Alberto citou, e eu sublinho a palavra celebração, porque isso é muito importante, a cidade do Rio de Janeiro decidiu celebrar a presença africana e não discriminar. Criou esse circuito. Foi o primeiro circuito de celebração da herança africana estabelecido por uma grande cidade. E quando eu comuniquei isso na reunião do Comitê Científico Internacional que se realizou no México, a cidade do México imediatamente criou o seu circuito também, né? Quer dizer, nós fizemos escola, e isso é muito importante. De fato, a candidatura do Carlos, a proposta de candidatura do Carlos Valongo a Patrimônio Mundial foi formalizada nas resoluções desse Conselho Curatorial que o Alberto citou, e isso é muito importante. Essa ideia estava latente desde o começo, quer dizer, quando se chegou a desvelar o cais, né? Quando se chegou a desvelar o cais, e as entidades da sociedade civil, né, os representantes religiosos, se depararam com aquilo, com a importância daquilo, se pensou, isso tem que ser patrimônio mundial, tem que ser alguma coisa. Por quê? Porque o Cais do Valongo é o mais importante e um dos pouquíssimos vestígios da chegada de africanos nas Américas. Porque, claro, o sistema escravagista fez questão de apagar todos os vestígios. E como apagou o Cais do Valongo? O Cais do Valongo ele foi soterrado pelo Cais da Imperatriz para receber a princesa das Duas Sicílias, a Teresa Cristina, quando ela chegou já como esposa do imperador. Ela casou por procuração. E depois ele foi soterrado pela República. Quer dizer, o Segundo Império apagou o Primeiro Império e a República apagou o Segundo Império, soterrando e criando a Praça Municipal, né? E essa Praça Municipal foi sendo urbanizada, reurbanizada, até chegar no momento que o Alberto muito bem descreveu para a gente. Então, a consciência de que por ali passaram 1 milhão, até 1 milhão, possivelmente até 1 milhão, de africanos cativos trazidos para serem escravizados no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, isso faz do Cais do Valongo o maior corpo escravagista da história da humanidade. E faz do Rio de Janeiro
como um todo, o maior porto escravagista da história da humanidade. E nós não sabíamos disso. Sabíamos, entre aspas, porque a gente tinha todos os elementos para saber, mas nós não tínhamos sido confrontados com essa horripilante realidade. E o Valongo, primeira consequência do Valongo foi nos obrigar a olhar a nossa história de frente. Por isso, eu sublinhei o título Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana. É essa celebração. E por que isso é importante? Eu faço questão de frisar mais uma vez, porque a gente vivia um governo inclusivo, um governo federal inclusivo, um governo estadual omisso, mas um governo municipal também inclusivo. E isso foi decisivo para a candidatura do Valongo. Eu acho que ninguém aqui tem dúvida que com Crivella, Whitson e Bolsonaro, jamais nós teríamos candidatura do Valongo a patrimônio mundial. Então, vamos lá, rapidamente, o que é o patrimônio mundial? Patrimônio mundial é uma lista de sítios, patrimônio mundial material, né? É uma lista, chama-se World Heritage, quer dizer, a herança, o patrimônio do mundo. E ele é uma listagem de locais, de sítios, que, pela sua importância histórica e artística e social, quer dizer, por tudo que aconteceu ali, são locais em que a humanidade está de acordo que tem que proteger, celebrar, estudar e honrar, porque faz parte do âmago do que é a própria humanidade. Isso é o patrimônio mundial. Gente, é chatíssimo uma candidatura a patrimônio mundial. Tem um formulário para ser respondido em 400 páginas e tem toda uma negociação política para ser feita. Então, eu vou abreviar muito toda essa história, mas o fato é que o primeiro passo formal importante foi dado no Conselho Curatorial do Circuito de Herança Africana, que o Alberto falou. A seguir, ou mais ou menos ao mesmo tempo, eu apresentei a descoberta do Cais do Valongo ao Comitê Científico Internacional da Rota do Escravo da Unesco e propus que o comitê propusesse a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Mundial. E isso foi aprovado, vamos dizer assim. Eles concordaram, acharam que realmente devia ser patrimônio mundial. Então, o projeto Rota do Escravo começou a trabalhar a favor dessa hipótese. Mas isso é complicado, porque não é a Unesco que propõe, é o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, como vocês sabem, nem sempre é muito favorável às questões ligadas à matriz africana. Então, a gente tinha que conquistar o Estado brasileiro. Então, eu propus lá, e foi aceito, que a reunião do Conselho Científico Internacional da Unesco fosse realizada no Rio de Janeiro. E aí nós tivemos uma sorte grande, porque nós tivemos o apoio de pessoas importantes dentro da estrutura da prefeitura. Não cito o Alberto, porque a importância dele já foi descrita por ele mesmo antes. Mas, naquela época, nós tínhamos o Washington Fajardo, no IRPN, e no RPH, e nós tínhamos, sobretudo, o Laudemar Aguiar. Ele era o responsável pela Coordenadoria de Relações Internacionais. E o Laudemar era uma pessoa sensível à matriz africana, ele conhecia todas essas questões, ele viu a importância disso, e ele, então, se dispôs a acionar o prefeito com apoio da CIDURP e com apoio do IRPH, no sentido do prefeito apoiar a realização da reunião do comitê aqui. Não é pouca coisa, gente. São 40 passagens internacionais do mundo inteiro. Vem gente do Japão, da China, da Indonésia, de não sei aonde, de todos os continentes, há uma encrenca danada. Bom, nesse meio tempo, também a Fundação Palmares, daquela época, né, governo Dilma,
deu seu apoio e nós fizemos um seminário, uma conferência internacional sobre turismo de memória, né? Porque isso é importante. O Valongo se insere nesse circuito de turismo de pertencimento, turismo de memória. Bom, tudo isso que está aí pesou para o prefeito apoiar a nossa reunião, que foi realizada com o apoio do Alberto da Costa Silva, já citado pelo Alberto, na Academia Brasileira de Letras. Foi uma grande vitória para nós, porque nós saímos do gueto, né? E entramos no templo maior do saber. Nessa reunião foi afixado no Valongo uma placa do Valongo como patrimônio, lugar de memória do projeto Rota do Escravo. A segunda placa foi fixada, aliás, no Instituto Espíritos Novos, como eu já falei para vocês. Bom, encurtando a conversa, porque tem que encurtar muito, senão não cabe nos 15 minutos, mas tudo isso, mais as notícias de jornal, mais o apoio da prefeitura e tudo, levou a Jurema Machado, presidente do IPHAN, a encampar essa candidatura, que estava sendo negociada na França, em Paris, na sede da Unesco, pela Rota do Escravo. Mas era crucial a entrada do Brasil, do Estado brasileiro nisso daí. E a Jurema deu esse passo decisivo. Aí eu quero frisar uma coisa, olha, o Brasil tem a segunda maior população negra do planeta, população nacional, depois da Nigéria. É o Brasil. A candidatura do Valongo a Patrimônio Mundial foi o mais importante ato do Estado brasileiro em reconhecimento à maioria da sua população. Antes disso, o presidente Lula foi a Gorê e pediu desculpas à África, mas todo mundo foi pedir desculpas à África. Até o Bush pediu desculpas em Gorê. Eles vão a Gorê e pedem desculpas. O Bush pediu, o Chirac pediu, todo mundo pediu, né? Mas, concretamente, assumindo a matriz africana diante do mundo e assumindo numa autocrítica que nós fomos os maiores importadores de pessoas escravizadas da história da humanidade. Sim, porque acredita-se, né, pelas estimativas atuais, no mínimo 10 milhões de africanos chegaram vivos às Américas. E 4 milhões vieram para o Brasil. E desses 4 milhões, 2 milhões e 600 entraram pela corte, pelo Rio de Janeiro. Não foi pela Praça 15, né? Vai, sei lá, de Cabo Frio a Mangaratiba, mas por aqui. Entrou por aqui. E o Estado brasileiro assumiu isso e apresentou essa candidatura. Para levar adiante essa candidatura, a Jurema criou um grupo ad hoc. Veja bem, ela podia ter chamado a estrutura do IPHAN, mas ela viu que com a estrutura do IPHAN ela não ia fazer a candidatura. Exatamente como o Juscelino viu que com o Ministério ele não ia construir Brasília. Aí ele criou a nova CAP, uma estrutura paralela. E criou isso aí e me convidou, então, para coordenar um grupo que foi formado pela historiadora Mônica Lima, pelo arquiteto José Pessoa, pela arqueóloga Rosana Najar, que na época era simplesmente, apenas a diretora do Centro Nacional de Arqueologia, e com apoio de uma equipe grande, bem grande, paga pela prefeitura, de suporte técnico, de assessoria técnica. Eu queria destacar, não dá para destacar todo mundo em 15 minutos, mas eu queria destacar o historiador Cláudio Honorato, porque o Valongo é o objeto de estudo dele, e ele recentemente publicou um livro sobre isso aí. Não é? E nós criamos um grupo de trabalho de assessoria técnica, onde tinha a SEDUC, tinha o IRPH, tinha a Coordenação de Relações Internacionais, outros órgãos da prefeitura e um conselho consultivo da candidatura, que era exatamente o conselho do circuito ampliado. Quer dizer, então,
ele tinha uma ligação orgânica entre o que tinha feito antes dali, com toda a sociedade civil. Eu vou ser obrigado a jogar para vocês muitas ideias que eu não vou poder desenvolver. Mas, se for de interesse de vocês, né, a gente pode desenvolver depois no debate. Primeira noção que a gente não pode esquecer é que foi uma ação de um governo inclusivo, né, que foi todo desenvolvido, a construção da candidatura aqui e no exterior foi toda feita por esse grupo ad hoc dentro do IFAM. Eu faço questão de frisar isso, porque quando a Dilma caiu e assumiu uma nova administração do IFAM no governo Temer, o jogo estava jogado. O jogo estava jogado, né? Então, eles não tinham como recuar, porque a candidatura já estava informalmente, oficiosamente aprovada, porque ela foi construída aqui e dentro da Unesco, em Paris. Quando assumiu o atual presidente, o atual prefeito, esse atual prefeito aí, o jogo estava jogadíssimo. O dossiê estava feito, estava aprovado. Ele assumiu em janeiro e o dossiê foi aprovado em julho. E ele só fez atrapalhar. Para começar, a secretária de Cultura dele, pensa bem, propôs a criação do MEL. MEL, Museu da Escravidão e da Liberdade. MEL. Fora da candidatura. Fora da candidatura. Só para criar problema, né? É claro que a gente deixou para lá, não podia discutir isso. Bom, a candidatura, ela tem algumas coisas que o nosso dossiê merece ser assim, observado. A primeira coisa é que nós nos baseamos, olha só, a candidatura, o bem que foi proposto para tombamento foi o sítio arqueológico do Cardo Valongo. Só que tem o seguinte, sítio arqueológico para a Unesco é Persépolis, é o Vale dos Reis, são as 3 pirâmides do Egito com Quéops no meio, é Acrópole na Grécia. Então, nunca que o nosso casinho ali poderia competir com esse tipo de coisa. Então, nós tivemos assim, como é que se diz? Pulo do gato para fazer isso. Até porque é bom que se lembre, o Cais do Valongo foi o primeiro patrimônio cultural brasileiro proposto para ser patrimônio mundial com a centralidade na matriz africana. Até então, nenhum bem tombado na lista de patrimônio mundial, bem brasileiro, tinha centralidade na matriz africana. Tinha Brasília tombado, Pelourinho tombado, Congonhas tombado, né? Mas isso aí, a matriz africana, ela é sempre coadjuvante e quase sempre esquecida. Aqui, não, nós colocamos a centralidade nisso aí. E a outra coisa importante é que nós deslocamos o eixo de argumentação da arqueologia para a história e para o valor simbólico, trabalhando a noção de memória sensível. O que é a memória sensível? É a lembrança, o reconhecimento de um fato ocorrido na história da humanidade, que pela sua densidade, pela sua perversidade, não pode ser esquecido, nem pode ser repetido. Por exemplo, o Cais do Valongo foi reconhecido patrimônio mundial na mesma linha, no mesmo registro que Hiroshima e Nagasaki, aonde caíram as bombas atômicas, e Auschwitz, o campo de concentração e de extermínio da Alemanha nazista. Isso é a memória sensível. Então,
Uma outra coisa que eu queria destacar, e é importante, eu vou dizer por causa de que é importante, é que esse dossiê ele foi constituído com estreita relação com as comunidades envolvidas e com a comunidade acadêmica. Isso que o Alberto descreveu tão bem, entendeu? Vai da vizinha faladeira ao presidente da Academia Brasileira de Letras, vai do professor titular das universidades federais ao Centro da Pequena África, ao Centro da Tia Ciata, ao IPN, ao Quilombo da Pedra do Sal. E eu cito esses dois porque eles representam um tripé sobre o qual se constituiu a candidatura. O Valongo é o rastro, é a evidência do tráfico. O Instituto dos Pretos Novos, erguido sobre o cemitério dos Pretos Novos, é a evidência da chegada desses africanos. Quem não visitou o Instituto dos Pretos Novos ainda, quando acabar o horror da pandemia, vai lá. Vai lá, mas se prepara, porque é um certificado autenticado, reconhecido em cartório, da perversidade absoluta da sociedade escravocrata, que lançava corpos de africanos recém-chegados junto com o resto de lixo doméstico. Presta atenção, isso não acabou. Isso vem mudando para continuar. Não acabou. Por isso, vidas negras importam até hoje. E, por fim, o outro pilar é o Quilombo Pedra do Sal. E por que o Quilombo Pedra do Sal? Porque desde que o Marquês de Lavradio, no século XVIII, em 1770 e tantos aí, se tiver um historiador nos ouvindo, por favor, precise no chat a data, porque aliás, eu acho que foi em 1759. O Marquês de Lavradio transferiu o desembarque de africanos cativos ali do restaurante Albamar, perto do aeroporto Santos Dumont, ele transferiu para fora dos limites da cidade, ou seja, para depois do Morro de São Bento, que é o Valongo, é o Vale Longo. Não é? Então, desde aquela época, que aquele território é ocupado por africanos escravizados ou libertos, inclusive fugitivos, que é onde tem mais preto é que o preto pode se esconder. E essa ocupação ininterrupta é que dá ao Valongo, né, a densidade dessa importância histórica dele aí. Bom, para finalizar, eu queria lembrar o seguinte: do Valongo se extraiu a maior coleção arqueológica que existe no mundo relativa à diáspora. São cerca de 1 milhão de peças. Foi feito pelo IRPH e pela Prefeitura e pela SIDURP um projeto de se fazer um laboratório aberto de história, laboratório aberto de arqueologia urbana, LAU. A Unesco, antes de aceitar o dossiê, ela manda um técnico aqui, uma espécie de fiscal, um advisor, um especialista que vai dizer se a coisa é assim ou não é assim. E mandou um arqueólogo argentino extraordinário chamado Daniel Chaves. E o Daniel Chaves é um especialista em arqueologia da diáspora. Quando ele viu a coleção, ele ficou estarrecido, quase foi às lágrimas, porque nós temos a maior coleção de cachimbos africanos que se tem notícia, de barro. Os africanos traziam isso? Não, eles não traziam nada, eles traziam um pano enrolado na cintura. Mas por ali circulavam todos os africanos que chegavam, todos os africanos que perambulavam, os escravizados, os libertados, os africanos livres. O Valongo não era um cais, o Valongo era um complexo cultural. E isso foi que deu a maior importância
ao Valongo. Pois bem, o Valongo foi abandonado pela administração Crivella. A bem da verdade, né, a bem da verdade, foi no governo Temer que o Valongo entrou na lista. E, a bem da verdade, o IPHAN cumpriu o seu papel. Na reta final, ele cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel, colhendo a assinatura do prefeito e formatando os documentos oficiais necessários à apresentação da candidatura, porque, veja, foi uma candidatura do Estado brasileiro. Né? Bom, depois que isso passou, eu vou falar com franqueza, a coisa mudou. Por exemplo, vou dar só um exemplo. O patrimônio mundial ele é fiscalizado por um comitê gestor. No nosso dossiê que foi para Paris, o comitê gestor, nós fizemos uma eleição, uma assembleia e uma eleição de representantes da sociedade civil para esse comitê. Esses representantes da sociedade civil, eles tinham poder de veto sobre as decisões dos órgãos. Não é? Bom, isso pode ser discutível, mas o fato é que a sociedade civil tinha um peso decisivo nesse encontro. O IPHAN não obedeceu isso, mudou completamente. Eu sei que o IPHAN tem que ter a presidência do comitê gestor e que o IPHAN ele realmente tem que ter peso, mas não precisa anular a sociedade civil. Não precisa. Não precisa. Isso aí é uma chicana horrorosa. Não é? Perguntem quem é o comitê gestor hoje do Valongo. O Valongo está abandonado, não tem nada, encheu de água outro dia. E olha, o Valongo é tão importante que os Estados Unidos deram $500 mil para consolidar o cais. Agora, veja bem, não deram para a prefeitura, não deram para a Secretaria Municipal de Cultura, porque não confiam, porque sabe que lá tem sabotagem. Eles deram com a condição de que uma instituição fora da prefeitura administrasse esses recursos. Foi feita uma licitação, me parece que é o Instituto de Desenvolvimento e Gestão que administra isso e que fez a consolidação. Fez a consolidação que a Unesco propôs através do Chavenson? Não. Fez uma outra consolidação e alagou. Bom, isso é uma outra questão que a gente pode discutir. O chinês, quando viu que o americano deu $500 mil, o chinês deu $500 mil. Para quem? Para a prefeitura? Não. Deu também para uma instituição sem fins lucrativos para fazer a sinalização do cais. Isso não aconteceu ainda. Então, hoje a gente vive uma situação que é a seguinte: é igual a tudo. A gente tem uma Fundação Palmares que está entregue a um sujeito que nega o crime contra a humanidade, que é o tráfico negreiro. É crime contra a humanidade, foi estabelecido em Durban. O Brasil é signatário. Quando ele vai lá e diz que a escravidão foi boa para os africanos, ele está estimulando um crime contra a humanidade. Nada acontece. E o Valongo está alagado e nada acontece. Então, era isso que eu queria colocar aqui. Desculpe porque eu me alonguei. Desculpe, viu? Mas eu me entusiasmei aqui. Carla, me desculpe. Então, desculpem a todos, mas breve é isso. Obrigado. Imagina, professor Duran. A sua fala é sempre muito esclarecedora e muito emocionante. É muito bom, né, ouvir você falar, nos atualiza, né, nos lembra desse processo que parece que foi ontem, né, mas que corre o risco de entrar no apagamento, né? Então, agora, a gente vai ouvir o professor Marcos Moraes, que vai falar sobre memória sensível. 15 minutos, professor Marcos. Estão garantidos, tá bom? Perfeito.
Todo mundo me ouve? Todo mundo. Me ouve, cara? Perfeito. Sinceramente, eu acho que as duas falas anteriores já me emocionaram. Assim, eu quero agradecer o convite à Carla, ao IPN, ao trabalho do IPN, por dar uma chance de conhecer, de fazer novos amigos, né? Eu adorei a fala do Alberto e do Milton antes de mim. Cada vez que eu ouço sobre o Valongo, me emociona mais. Me emociona porque eu sinto que eu posso conhecer pessoas que sentem o sofrimento desse crime contra a humanidade da mesma forma que eu sinto, então são amigos meus, porque cada vez que eu, quer dizer, na verdade o Valongo me chocou muito quando eu descobri sobre a história do Valongo, me chocou mais ainda o fato de que a gente fala muito pouco sobre o Valongo aqui no Brasil, quer dizer, a TV brasileira não faz documentário sobre o Valongo, como a TV francesa faz, como, você pode, no YouTube você acha material sobre isso, e as duas vezes que eu fui na Austrália, agora, as duas vezes eu falei sobre, dei exemplo do Valongo como símbolo do racismo brasileiro, e é estranhamente como que isso choca a sensibilidade dos australianos, mas não choca a nossa, né? Enfim, então quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de fazer novos amigos e de ouvir os colegas. Queria fazer uma saudação inicial a todos os povos indígenas que foram massacrados no período de colonização e até hoje na história do Brasil, né, esse genocídio indígena que tem no Brasil, assim como queria saudar também os povos africanos que foram trazidos à força aqui para o Brasil, e os que morreram na história da escravidão no Brasil, e principalmente daqueles que morreram na região do Valongo, porque eu estou querendo fazer isso porque é importante lembrar que são vidas humanas que morreram no período, na história do Brasil, não são soldados que a gente estuda num livro de história. E quer dizer, agradecer também a todos que tentam recuperar essa memória no movimento negro, fora do movimento negro, no projeto do Valongo. Quer dizer, a minha contribuição aqui vai ser muito pequena diante de muita gente que faz, que trabalha muito. Eu vou tentar falar aqui, vou dividir minha fala, vou tentar ler, desculpa, vou ler algumas coisas aqui, porque é hábito, mas eu vou tentar dividir a fala em 4 pontos. Um é o que a gente entende por patrimônio e apagamento, mais sobre patrimônio do que apagamento, o que eu entendo no texto. Outra sobre a sensibilidade que o Valongo produz e a sensibilidade ao racismo no Brasil. A terceira sobre a questão do humano e esse massacre, né, do que seja humano para a gente. E a quarta sobre como se deve ser o respeito ao Valongo. Então, primeira coisa, eu acho que o Valongo não pegar o ponto que terminou a fala do professor Guran, e o início de um artigo que ele publicou na CULT, eu acho que o Valongo não está sendo abandonado. O Valongo faz parte de um projeto de abandono desse tipo de memória no Brasil, né? Então, não existe um esquecimento do Valongo, existe um projeto de esquecimento de todo o testemunho do que o Valongo mostra. Então, isso que eu vou tentar demonstrar um pouco na fala. E isso, principalmente porque quando a gente fala de patrimônio, e o tema é esquecimento, patrimônio e esquecimento, mas agora, recentemente, quando teve toda a questão do Black Lives Matter, de repente, várias consciências se tornaram consciências históricas e preocupadas com patrimônio, e ninguém queria, pelo mundo inteiro, as pessoas ficaram preocupadas com estátuas sendo derrubadas. Né? Estátua é um patrimônio também, e não queriam. Mas o Valongo, as pessoas não se importam com o descuido que acontece no Valongo. Por que uma estátua de um colonizador, de alguém que contribuiu por esse crime da humanidade é defendida, e por que o Valongo não é defendida? Porque o Valongo não faz parte daquilo que gostaria, que uma determinada consciência da humanidade não gostaria que fosse considerado como patrimônio, muito menos patrimônio do que seja humanidade. Enfim, se a gente pega a etimologia da palavra patrimônio, ela tem relação com pater, né? com herança familiar, com pai, com patrimônio, com passagem de um sistema de valor, e o Valongo não é exatamente o Instituto dos Pretos Novos, todo o acervo aí não representa exatamente aquilo que um pai da boa família brasileira, da sociedade patriarcal brasileira, gostaria de passar para frente. Ao contrário, ele perturba uma casa. A história do Valongo não é uma história de manutenção da ordem da casa, mas de desestruturação dessa estrutura patriarcal. E é interessante, no caso do IPN, o meu interesse pelo IPN é mais específico, porque toda a história do Valongo, para mim, é muito interessante por todos os elementos que ela vai, todos os fios que ela vai soltando para a gente pensar, né?
Porque é interessante pensar que, no caso da Mercedes, que ela descobre as ossadas na casa dela, não num projeto de recuperação da memória, né? Não é uma casa patriarcal em busca da herança paterna, mas são ossos, são ossadas que são encontradas embaixo da casa dela, que perturbam a ordem da reforma de uma casa. Então, esses ossos que estão no Valongo, essas memórias, esses restos humanos que estão no cemitério dos Pretos Novos no Valongo, eles formam um material um material perturbador da memória oficial no Brasil. Eles formam mais ou menos aquilo que a casa brasileira não gostaria de lembrar, aquilo que a história do Brasil não gostaria de lembrar. Então, por isso que a memória de uma estátua deveria ser defendida, não em relação ao Valongo. Então, todo o trabalho em relação ao Valongo é um trabalho, na verdade, contra um abandono. Porque sempre existe o projeto do abandono. Então, como o próprio professor Guran e Alberto comentaram, assim, o Valongo ele vem sido soterrado, porque ele é para ser esquecido. Então, a memória oficial soterra o Valongo e nós tentamos desenterrar o Valongo. A memória oficial enterra o Valongo, nós tentamos desenterrar o Valongo. E esse processo vai continuar sempre, porque essa é a disputa por essa memória. Eu lendo, preparando para poder falar, hoje, eu acabei achando, acabei relendo um profeta que me interessa muito no Antigo Testamento, que é Ezequiel. E no início do Ezequiel, ele começa exatamente falando sobre as memórias das ossadas, um vale de ossos, um vale de morte, que perturba o Jerusalém, perturba a época dele. Ezequiel, para quem conhece um pouco sobre a história do Antigo Testamento, Ezequiel é o profeta contra a casa. Ezequiel é o profeta do exílio, da desordem da casa. E ele começa exatamente com a imagem dessas ossadas. Então, assim, a história do Valongo me parece muito a história de um trabalho de profecia contra essas ordens da casa. A necessidade de reconhecer nesses ossos esse elemento perturbador que está lá, esse elemento que não é vivo, que pode se tornar uma coisa, que pode ser insensível a quem olhe, para alguns, né, foi insensível durante a história, mas que continua sendo perturbador. E nisso, essas ossadas me lembram um pouco, essa relação que as ossadas encontradas, que é uma relação com a morte, me lembra um pouco também dois filmes. O primeiro é um filme do Marcelo Mazagão, Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Ou seja, ali, o Valongo é como se um negro olhasse para mim, enquanto negro, quando eu olho para o Valongo, eu olho como que aquelas ossadas estão me chamando, elas estão me esperando, porque o destino daqueles negros que foram trazidos da África, forçados e mortos nesse tráfico negreiro, é o mesmo destino, e é o risco de um mesmo destino de um negro que vive hoje. Por isso a razão do Black Lives Matter, porque a desvalorização que se tem com a vida que foi vivida, que está enterrada no Valongo, é a mesma desvalorização que tem com a vida que se vive hoje. E o outro filme que me lembra também é o Vênus Negra, que é um filme sobre a Saartjie Baartman, que é Vênus Hottentote, e nesse filme, é um filme muito bonito que recupera a vida da Vênus Hottentote e todo o racismo que ela sofreu na passagem do século XVII, do século XVIII para o século XIX, o racismo que ela teve socialmente, depois o racismo científico, a desumanização dela, a desumanização da ossada dela, o trabalho científico sobre esses ossos, mas um trabalho científico insensível à vida dessa arte, insensível ao que aquela ossada dela representava. O filme conta todo esse processo de insensibilidade científica, toda a sensibilidade do século XIX, mas o filme termina com um trecho mostrando o Mandela, em 1995, recuperando a ossada da Saartjie Baartman, porque era importante. Sinceramente, é uma cena muito bonita no filme, porque a recuperação das ossadas da Saartjie Baartman mostra exatamente que aqueles ossos não são objetos, aqueles ossos não são coisas, aqueles ossos pertenceram a um ser humano que sofreu, que morreu e que não pode ser repetido, como o professor Graham falou. Então, quando o Mandela recupera essa ossada para a África do Sul, ele diz, essa ossada precisa ser dignificada, esse resto humano precisa ser dignificado, precisa ser enterrado de forma digna. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa, tenho um vínculo ainda na Austrália, e um dos pesquisadores do grupo, ele é responsável pela recuperação dos restos humanos, dos aborígenes que foram levados para a Europa para pesquisa. Eles recuperam
e reenterram essas pessoas, fazem cerimônias na Austrália diante desses restos humanos. Sinceramente, para mim, foi uma coincidência na minha vida, dessa experiência na Austrália, a experiência do Valongo, mas para mim o Valongo é mais ou menos isso. Recuperar, respeitar a ossada de quem foi mal enterrado, jogado nessa área, é uma maneira de dignificar a vida dessa pessoa que veio aqui, de uma criança jovem que morreu sem se saber, sem entender o que estava acontecendo, do mesmo jeito que um jovem negro hoje morre numa favela carioca. Então, recuperar essa alçada, respeitar esse resto humano, respeitar, de certa forma, recuperar uma sensibilidade diante dos nossos mortos, recuperar uma sensibilidade diante dos nossos vivos, que podem morrer da mesma forma, obviamente guardada a proporção, mas da mesma forma pela estrutura racial, hoje em dia. Então, é necessário recuperar, então, uma sensibilidade, ou alguma coisa parecida com isso. Mas o problema é que, o que significa sensibilidade? Pelo menos da maneira que eu pesquiso, sensibilidade não se dá para fazer, não é possível fazer uma história da sensibilidade, porque aquilo que não é sentido não entra para a consciência, portanto, não entra para o livro de história. Então, o que o Valongo representa para mim? O risco da morte de várias pessoas que foram escravizadas, o risco de várias pessoas negras que morrem em periferias ou em centros urbanos do Brasil, dessas vidas não terem sido nem um pouco sentidas, não terem sido... não ter tido uma sensibilidade para que essa vida conte, para que ela seja contada um dia, para que essa história possa ser contada. Então, é preciso recuperar uma sensibilidade. Só que a estrutura racista, ela não quer que essa sensibilidade seja recuperada. Pelo contrário, como a gente falou no início, ela quer que seja esquecida. Okay? Então, a questão da sensibilidade vincula para mim muito com a questão do humano. E o Fanon, ele fala no Pele Negra, Máscara Branca, que o processo de colonização, ele desumaniza tanto o colonizador quanto tanto colonizado quanto colonizador. Ele usa o exemplo de um torturador. Ou seja, o processo de colonização, ele retira da gente a nossa capacidade de nos tornar humanos e nos sentirmos como humanos. Né? Então, para um país que teve uma história de escravidão e um crime de humanidade tão aberrante quanto esse que a gente está falando agora, a retirada dessa sensibilidade é muito significativa, porque é difícil falar sobre racismo quando as pessoas não sentem o que é o racismo, elas não conseguem ter empatia com o que acontece com o racismo. Portanto, elas perderam algum tato sensível e perderam alguma noção do que é humano. Desumanizar. É difícil falar em reumanizar. O Museu do Sensível seria necessariamente uma maneira de reumanizar a sociedade brasileira. Mas é difícil falar em humanizar uma sociedade quando ela recusa todos os elementos que são do sensível ou do humano que vão problematizar a consciência dela. Então, uma sociedade escravocrata, que tem herança escravocrata e racista como a nossa, ela não quer e não deseja um Museu do Sensível que possa humanizar, porque humanizar vai ser tirar do conforto aquilo é o efeito na consciência que o processo colonizador produziu no colonizado. Então, o problema do Valongo, para mim, não é só do Rio, não é um problema do Brasil, e nem sequer do racismo, mas um problema do que seja humanidade e do que é considerado humano. Tá? Porque quando eu não sou sensível ao que aconteceu no Valongo, quando o meu aspecto humano não é tocado pelo que aconteceu no Valongo, eu tenho uma concepção de humano que não abrange o homem negro que foi escravizado no Valongo, que algumas vezes não abrange o homem negro que é morto hoje em dia. Malcolm X, numa entrevista em 1965, comentando as lutas do Luther King, Malcolm X disse o seguinte: não precisamos de leis contra o racismo. Se essa sociedade compreende o que é humano, uma lei contra o racismo é desnecessária. Ou seja, leis contra o racismo, luta contra o racismo, é porque a sociedade, quando ela diz humano, ela não diz homem negro. O Fanon deixa isso bem claro no Pele Negra também, Máscara Branca. Quando se fala homem, não se pensa homem negro. Homem não inclui homem negro. Tá? Então, e outra coisa também que é interessante sobre o que seja humano é que o Foucault ele fala que o homem, né, a humanidade é uma invenção muito recente, uma invenção da modernidade. Então, se esse homem, que é uma invenção muito recente da modernidade, se a gente cruza Fanon com Foucault,
Então, o que foi inventado na modernidade foi um homem branco. E tudo aquilo que não é um homem branco não diz respeito à humanidade, não diz respeito à sensibilidade da humanidade. Então, o Valongo, ele vai ser recusado, como o Guru falou mesmo, porque ele não é um patrimônio da humanidade. A humanidade não vê aquilo como uma herança dela e não diz, e o que está no Valongo não diz respeito à história daquilo que a humanidade entende como humano. Então, isso também me leva para um outro ponto que é decorrente disso, é que quando a gente fala, então, em direitos humanos, a gente tem que ter muito claro do risco que é a palavra homem e humano significa. Se a gente está na tradição dessa história que o Foucault e o Fanon falam, quando eu falo direitos humanos, infelizmente, no fundo eu estou dizendo direito do homem branco, direitos humanos do homem branco. Então, toda entidade que defende direitos humanos, ela tem que questionar o que a palavra humano significa, porque é disso que depende a legitimidade dela para uma transformação social. O homem negro tem que estar no centro da discussão do que seja direitos humanos. O descaso com a vida do homem negro tem que estar no centro de um discurso de direitos humanos. Senão, esse discurso humano não faz sentido, não vai fazer sentido para uma alteração da sociedade. Ele não vai ser antirracista, como muita gente dizem, porque ser antirracista considerando homem só como homem branco, isso não funciona. Última coisa é sobre o respeito ao Valongo. Infelizmente, o Kant, no Fundamento da Metafísica dos Costumes, ele diz o seguinte, que o homem não pode ser um instrumento, o homem tem que ser um fim em si mesmo, ele não pode ser um meio de alcançar uma outra coisa. A escravidão nada mais é do que o uso do homem como meio para alcançar outra coisa. Você escraviza um homem quando você não tem um homem em fim em si mesmo. O exemplo do Alberto Silva, quando ele comenta das pedras, essas pedras também não podem ser meio para alguma coisa, elas têm que ser um fim em si mesmo. O significado dessa pedra tem que ser um fim em si mesmo. É isso que vai dar dignidade para essa história dessa pedra, porque através da história dessa pedra vai dar dignidade para a história dos homens negros que viveram no Brasil, que vivem ainda hoje. É não serem tratados como meio, como fim. Então, eu tenho, na verdade, assim, eu comecei falando sobre o respeito que eu tenho a todos que pesquisaram no Valongo, a todos o movimento negro antepassados, porque eu temo muito em não, eu quero resistir a que o Valongo seja transformado, o Valongo, a luta antirracista, o Black Lives Matter seja um meio para alguns movimentos alcançarem um status que eles, que a princípio não seja tão puro o coração, não sei se a palavra seria exata, não é exata a palavra, com certeza não, mas eu temo e quero recusar usar o Valongo como meio, porque usar o Valongo como meio para alcançar alguma coisa é escravizar a memória daqueles que foram escravizados e se tornaram apenas coisa. Então, eu queria terminar exatamente falando isso, assim, que eu respeito muito a todos que pesquisaram, respeito o Valongo, e quero, mais uma vez, lembrar a necessidade de saudar as vidas que foram enterradas no Valongo e as vidas que estão em risco hoje, vidas negras que estão em risco hoje no Brasil. Obrigado. Obrigada, professor Marcos. Foi uma honra ter você aqui com a gente nessa discussão, nessa live, nessa conversa, né, nessa roda tão próspera e tão profunda de conhecimento, de pessoas, né, que vêm fazendo coisas, que vêm fazendo efetivamente ações, né, para a mudança do estado de coisas hoje, no ponto de vista mais macro, como disse o professor Duran, né, tivemos um momento, todo o processo de patrimonialização ele se deu no momento onde nós tínhamos políticas inclusivas, né? Hoje a correlação de forças mudou a tal ponto que a gente não sabe, né, qual será o destino do Valongo enquanto patrimônio,
né, visto que semana passada ou semana atrasada estava inundado, né? Então, assim, a falta de cuidado, a falta de carinho, a falta de amor, né, e respeito por essa memória, ela pulsa e pulsa ainda muito forte, parte, sobretudo, desse governo que se constitui hoje. Então, a gente tem, a meu ver, que valorizar, né, essas pessoas que estiveram na história política, que tiveram na história política do Brasil recente, na história política recente do Brasil, um papel fundamental, né, de inclusão, de políticas inclusivas, de coragem, para realizar, né, e contar, né, e estudar e pesquisar histórias outras, né, memórias outras. Agora eu gostaria de abrir para discussão, para debate, e eu estava tentando ler aqui, vou ver se a gente tem. Se eu não conseguir fazer a leitura pelo meu notebook, eu vou fechar minha câmera rapidamente, que eu vou ficar lendo aqui pelo celular, que eu tenho no chat as perguntas. Pode ser? Sim. Tudo bem? Então, Rafa, se você puder me enviar aqui pelo chat, porque no notebook tem poucas coisas, eu não estou conseguindo acessar. Eu tenho uma pergunta, inclusive, para fazer para vocês depois. Deixa eu fechar aqui. Rápido. Ô, Paula, enquanto você organiza aí, será que eu posso fazer uma observação? Pergunto eu. Eu também gostaria de complementar algumas coisas depois do Guran, se tiver tempo. É uma coisinha bem rápida, Paula. É um Carla, minuto. Posso falar? Então, olha só, a fala do Marcos foi muito esclarecedora, né? Porque ele, como uma argamassa que é colocada entre os tijolos para sustentar o muro, a fala dele trouxe elementos que são os elementos que fundamentaram a grande sacada da professora Mônica Lima ao construir a organização do sítio de memória sensível. A ideia dessa memória sensível, dessa construção histórica, é justamente se contrapor ao apagamento, à relativização da vida humana, não é? É trazer essas vidas para a centralidade da argumentação, né? E mostrar como eles são exterminados duas vezes. Eles são exterminados pela exploração dos seus corpos e depois eles são exterminados pelo apagamento da memória da sua existência. Então, a grande sacada do dossiê no que toca à parte de história, que a professora Mônica trouxe para a argumentação e que virou o jogo no Comitê de Patrimônio Mundial, é esse material que o professor Marcos tão brilhantemente expôs para a gente. Obrigado, viu, por me dar essa oportunidade de fazer esse adendo. Câmbio. posso fazer um comentário? Tem alguns... Claro, por favor. Bom, se tiver pergunta aí, pode ser também, mas eu queria falar rapidinho, complementando... Não, Alberto, a palavra é sua, pode complementar. Uhum. Tá bom. Agradecer aí a fala do Guran e do Marcos, enfim, bastante rico. Mas eu queria, primeiro, pontuar um pouco mais sobre a riqueza e a complexidade daquele território.
Eu conheci o IPN em 2010, e foi, enfim, até hoje, cada vez que vou lá, e cada vez que lembro, a emoção se repete. E lá, como o Guran referiu, criado oficialmente, legalmente, pelo Marquês de Lavradio, era o cemitério dos pretos novos, que eram os pretos recém-chegados, que ou não sobreviveram à viagem, ou, enfim, doentes, não foram recuperados para seguir para o mercado de escravos. Então, eles estavam enterrados ali, num terreno dedicado a isso, que depois virou o bairro, uma parte do bairro da Gamboa. E a gente pode colaborar, inclusive, no SEDURP, nas escavações para confirmação tanto para confirmação do sítio, quanto para delimitação do sítio arqueológico que compõe, ou seja, a área do cemitério, né? E o interessante é que o Guran deu essa descrição de como os corpos eram lançados nesse terreno, misturado com lixo doméstico, e a 500 metros dali tem o cemitério dos ingleses, que também é um bem tombado municipal. É um cemitério para ingleses, no pé do Morro da Providência, ali na Gamboa. E até nisso você vê muito claro como é que eram tratados os brancos na morte e os negros na morte. Quer dizer, a distância, ela está ali. Basta você andar 500 metros que você vai ver como é que se tratavam negros e como é que se tratavam brancos depois da morte, né? Então, essas marcas são muito fortes. Mas também, no exercício que a gente fez, teve um exercício, ao mesmo tempo, de jogar luz, de trazer luz para esse acervo, né? Tem outros elementos que eu acho, penso eu, são muito importantes como elementos simbólicos de valorizar essa identidade, e dialogando com o que o Marcos falou, de disputar esse reconhecimento, essa leitura do que é ser humano, né? Símbolos que são marcantes para a cultura do país, enfim. Ali viveu Machado de Assis, ali viveu o mestre Sala dos Mares, o João Cândido. Ali trabalhou na Doca Pedro II o André Rebouças. Quer dizer, você tem ali, aconteceu a revolta da vacina, segundo alguns historiadores, lideradas pelo negro, o mestre Capoeira, o mestre Prata Preta. Controvérsias, mas era um personagem do Morro da Providência. Né? Na Pedra do Sal conviveram Donga, Pixinguinha, João da Baiana. Né? Então você tem também, no mesmo lugar que acontece na chegada, essa degradação humana, né? Também tem um processo de recuperação, de reconstrução de uma identidade, de uma história, de uma caminhada, como o Guran pontuou e o Marco também muito bem, que não está terminada até hoje, mas que durante o período que a gente pôde trabalhar lá, foi um esforço de jogar a luz nisso. E aí é que eu queria chegar. O Guran falou, quanto o Estado brasileiro reconheceu essa história, reconheceu esses lugares. O Estado brasileiro, pela ação de alguns agentes do Estado, de algumas pessoas que ocuparam posições chaves no aparelho de Estado, seja na prefeitura, seja no governo federal, naquele momento. Né? O que eu penso que deve se fazer como reflexão, além dessa virada de jogo da posição do Estado, do ponto de vista da sociedade civil em geral e do movimento negro, ou de todos aqueles que lutam pela percepção, pela valorização, pelo reconhecimento, pegando emprestado de novo a fala do Marcos, a inclusão
na noção de negro, na noção de homem que a gente trabalha, quer dizer, há um espaço, um caminho muito grande a percorrer na apropriação e na valorização e na manutenção desses lugares de memória. Por isso, quando eu comentei da iniciativa do vereador Raimundo de criar o Dia da Lavagem do Cais, e acho que foi oportuno não ser, por exemplo, ser um dia diferente do dia da celebração de Zumbi dos Palmares, porque é mais uma data oficial onde a gente pode lembrar, celebrar, trazer à luz, reavivar essa memória, colocar isso na mesa, colocar isso na agenda pública, para que a gente possa refletir. Então, tem sim, de um lado, um movimento, por conta das forças que hoje ocupam os aparelhos de Estado, de retomar esse apagamento, mas é preciso que a sociedade civil resista, né? Exemplos outros, nesse processo de renovação, quando cai o Império em terra, o Segundo Império enterra o Cais do Valongo e constrói o Cais da Imperatriz, também, com a construção do Jardim Suspenso do Valongo, há um enterramento da área que era parte importante do mercado de escravos. E ali se construiu a Casa da Guarda, o mictório público. Esses bens foram restaurados pelo Porto Maravilha. E o que a gente fez? Entregou esse equipamento para organizações que trabalham com a memória africana. O Instituto de Pesquisa Pequena África e a Casa da Tia Ciata. Simbolicamente, o que se tentou fazer? Se tentou recuperar aquele espaço para a memória africana, e não pela dor, mas pela valorização da contribuição africana para a cultura, para a identidade, que a gente pode chamar assim, nacional. Não quero aqui abrir a discussão se somos um país miscigenado e uma democracia racial ou não, mas saber que isso está em disputa. E é importante que a academia, que a sociedade civil olhe para isso de maneira estratégica. Essa valorização do Valongo, ela pode se dar a partir de uma tomada, não só de consciência, mas de uma ocupação desse espaço, que é o espaço público, como espaço que traz para a agenda pública o debate de que a gente precisa enfrentar o nosso passado se a gente quer construir um futuro inclusivo, sem desigualdade, com realmente respeito à diversidade nossa. Então, eu queria pontuar isso. Ou seja, houve uma janela de oportunidade onde o Estado, enfim, apontou rumos importantes de reconhecer essa herança, mas essa continuidade ela precisa ser dada pela sociedade civil, né? Ou seja, se ninguém vai para a celebração da lavagem do cais, assim como se ninguém vai para o movimento zumbi, isso vai se apagar. Então, não é porque houve um movimento do Estado que resolve o problema. Esse espaço de reconhecimento, de valorização, de ação da sociedade civil, ele precisa ser dado para que a gente possa, sim, continuar essa construção, esse desapagamento, esse reconhecimento, né, dessa trajetória dos negros no Brasil, como rumo de construir, de enfrentar e de superar as desigualdades que ainda tanto amargamos hoje em dia. Obrigada, Alberto. Encaminhar aqui algumas perguntas. A Clara Garibaldi está perguntando, né? Além dos carimbos, o que mais foi encontrado? É o caso de responder agora. Olha Pode só, quando a gente fala em Valongo, não é só aquele localzinho
da onde tem as pedras e o cais propriamente dito, né? A gente fala do complexo do Valongo, daquela região ali. Aquilo foi uma região, como eu disse, de ocupação africana e crioula muito, muito densa, né? Muito presente. Então, artigos de consumo da população negra. E a gente tem que pensar o seguinte: quando o rei chegou aqui, o rei de Portugal, em 1808, mais de 60% da população da cidade era negra, era de africanos escravizados, libertos ou livres. Não é? Então, os artigos da África, pano de costa, pano da costa, nós de cola e instrumentos de agricultura. O africano, ele não foi apenas seu braço, ele trouxe o instrumento agrícola para cá. Ele trouxe da África o instrumento que ele utilizou na agricultura, da mesma maneira que ele trouxe a tecnologia de exploração de metal. Toda a metalurgia no Brasil começou com ele. Portugal nunca fabricou um prego, cara. Entendeu? Então você tinha todo um comércio em torno dessa cultura negra que se estabeleceu ali. Você tinha as casas de pasto, que era onde as pessoas se reuniam para comer e para fazer toda sorte de sociabilidade, né? Um espaço de sociabilidade. Depois você tinha uma presença muito marcante na cidade, sobretudo nessa região, dos escravos de ganho, como eles chamavam, que era o pessoal que vendia coisa pela rua, prestação de serviço. Capoeira, por exemplo, é um tipo de cesto que se carregava a galinha criada na capoeira, que hoje a gente chama de galinha caipira. Não é aquele cesto que existe na África, eu fotografei, que eu pesquiso exatamente em frente, né? Ali no Golfo do Benin. Então, é esse pessoal que vendia a galinha, quando acabava de vender as galinhas, ficava ali levando o papo e jogando uma capoeira. Aí o nome do cesto, que era o nome do trabalhador, do escravo de ganho, passou para o nome do jogo. Tudo isso acontecia naquela região ali. Então, o acervo ele reflete essa presença africana extremamente díspara, inclusive com toda a sorte de diferentes povos, não é? E mais, se você fosse um escravo fugido nessa época, onde que tu ia se esconder? Na enseada de Botafogo? Não, lá no Valongo, pô, lá tinha preto à beça, tu sumia, entendeu? Então isso deu àquela região uma efervescência muito grande. E junto com isso, não vamos esquecer que o comércio era feito, em grande parte, por ciganos, por portugueses também, né? E muito europeu circulava ali. Então, você tem muita louça, não é? Você tem muita... dentro dessas peças, você tem muitos itens que são representativos dessa diversidade cultural que incluía a cultura europeia também, né? Então, eu destaquei a coleção de cachimbo. Eu não sou arqueólogo, não estudo isso, e vi que tinha muito cachimbo muito interessante, mas aquilo, quando veio o Daniel Chagasson, que é especialista em cachimbo, é que ele começou a mostrar como nós tínhamos cachimbos de dezenas de etnias diferentes, de épocas diferentes, de fluxos migratórios diferentes. E nenhum desses cachimbos veio com os escravizados, hein? Com os pretos novos. Porque é de se supor, segundo todo o relato histórico, eles chegavam com um pano amarrado na cintura. Esses cachimbos eram de toda a ambientação e a frequentação de africanos naquela região, sem falar nos objetos de culto que a gente tem também. Então, infelizmente, a prefeitura abandonou tudo isso aí. Montou-se um circo, quando o Chavisson veio, né, para ele atestar que realmente tinha um acervo, e depois aquilo está lá jogado e vai se perder. É isso, Carla, o que eu tinha a dizer.
Bom, parece que a Carla caiu. Tem uma pergunta aqui, que eu estou vendo, perguntando como é que foi definido o espaço que ficou aberto, né? A gente acompanhou isso pelo grupo curatorial. A decisão foi tomada em conjunto entre os arqueólogos que estavam fazendo pesquisa e os técnicos da agricultura, na época do IRPH, e também da Secretaria de Obras que fiscalizava a obra. O critério principal foi até onde que se encontrou que os vestígios do cais ainda mostravam alguma integridade, que é aquilo que se pode perceber ali, né? Então, para o lado, para quem conhece o Cais do Valongo, de um lado está o Hospital dos Servidores, né? Então as escavações chegaram até o limite do muro do hospital, e ali já se verificou que o cais estava deteriorado. E também quem já viu, quem já foi lá no cais, pode reparar que aparecem marcas como um caminho, como uma linha nas pedras do cais, é porque tinha rede de drenagem assentada no cais, aproveitaram o cais como base para apoiar a rede de drenagem, a rede de esgoto, isso tudo foi removido, né? Mas para o lado do hospital, ele já não apresentava, mas estava destruído, né? Da mesma forma que para o outro lado, ele chega até o limite, o que ficou como rua da Barão de Tefé. Tem imagens antigas que mostram que o cais ele ia terminando na proximidade de onde é a Doca Pedro II. Muito provavelmente, quando se construiu a rua, a Avenida Barão de Tefé, e se colocou a infraestrutura no início do século XX, essa parte do cais, estou presumindo, né, foi destruída. Então, o que ficou aberto foi o trecho que apresentou um bom estado, por assim dizer, de conservação, inclusive surpreendendo os arqueólogos da época, na professora Tânia, que liderava o processo, que eles nem imaginavam que tivesse uma área tão grande como a que foi identificada. E reforçando, isso obrigou, né, um remodelamento de toda a infraestrutura, né, ali de baixo, onde a rua hoje está passando drenagem, está passando água, está passando gás, está passando esgoto, rede elétrica, e tudo isso foi remanejado e ajustado para ficar debaixo do que ainda hoje é rua e para preservar aquele trecho do cais que foi encontrado. Olha só, eu posso fazer uma complementação que é bem rápida. Um processo como esse, gente, é uma negociação política complexa, porque tem muitos fatores envolvidos, não é? Que vai desde a engenharia de trânsito até a especulação política, desde a valorização de um determinado aspecto da cultura, quer dizer, que ninguém quer valorizar, né? Então foi uma briga, foi uma grande vitória da academia, do movimento negro, da sociedade civil, que aquela janela tivesse aberta. Aquela foi a melhor opção que a gente conseguiu. Não foi o que a gente pediu. O primeiro pedido que a Unesco fez foi que fechasse a Rua Barão de Tefé, porque não dá para ter um patrimônio mundial com aquela rua de acesso e penetração passando. Depois que a gente unificasse com a Docas Pedro II, que, na verdade, é um bem conexo ao Valongo, onde devia estar o museu, o memorial da diáspora africana, enfim, não é? Com uma unidade urbanística e não com uma separação. Mas, simplesmente, isso não é possível. Né? Quer dizer, a negociação política, independente de racismo, independente de má vontade, independente de tudo, esbarra em questões técnicas e assim por diante. E olha, a Tânia de Andrade Lima conta que ela estava no Museu Nacional e o operário ligou para ela e disse: professora, vieram tapar o seu buraco. Aí ela saiu correndo com os alunos dela e foi para lá. E criou um barraco danado e eles não fecharam, né? Porque tinha um lado da prefeitura que queria fechar, porque achava que não devia. Imagina, essa coisa de preto vai atrapalhar tudo aí, vamos fazer uma esplanada bonita, né? Quer dizer, então,
essa negociação que é presente, né? E não vamos pensar que o copo está meio cheio, está meio vazio, ele está meio cheio, né, também. Não que eu defenda essa janela, eu não defendo, eu queria outra. Mas eu entendo que essa janela foi um ganho de setores da prefeitura que respeitam a memória africana e a tradição da africanidade no Rio, como, aliás, é o caso do Alberto, que está aqui conosco. Né? Obrigado. Ô, Carla, desculpe aí. Então, eu tenho uma pergunta para fazer, que é com relação ao conselho gestor do caso do Valongo, porque a gente teve informação que todos os conselhos federais foram destituídos ano passado, em novembro, e eu gostaria de saber se algum de vocês tem informação sobre isso. Posso fazer uma observação, cara? Claro. Olha só. Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu e todos os meus colegas que construíram a candidatura do Carlos do Valongo, nós fomos deletados de todas as providências. O IPHAN nunca mais falou com a gente. Para vocês terem uma ideia, quando saiu o título, eles fizeram uma cerimônia no Museu de Arte do Rio e entregaram uma cópia do título para as entidades de sociedade civil que estavam envolvidos com a candidatura. Nós não fomos convidados, nem citados. Né? Então, a professora Mônica Lima, quando fez a palestra dela, naturalmente citou. Mas o IPHAN sequer mencionou que havia um grupo de trabalho com 30 pessoas e mais 35, 36 num comitê consultivo que construíram aquilo tudo, que eles mesmos não fizeram nada. Né? Eles vieram só para o salgadinho e para a sobremesa. Né? Então, eu não sei nada do Conselho Gestor. Eu, pessoalmente, sei que o meu nome foi proposto e foi vetado. Né? Disseram, não, nada disso, não sei o quê. Disseram, não, mas o cara tem que entrar. Me ligaram, eu digo, não, eu não vou fazer nada. Isso aí não tem jeito, esses caras não tem jeito. Né? Então, eu não sei de nada. O que eu sei é o seguinte. O presidente da República, ele pode mandar muito, mas ele não manda tudo. O Conselho, o Comitê Gestor do Carlos do Valongo, ele não pode dissolver. Ele pode alterar. Ele pode contaminar. Ele pode depravar. Ele pode envenenar. Mas ele não pode dissolver. Porque, se ele dissolver, a gente perde o título. Né? Quer dizer, faz parte da estrutura de um bem tombado na lista de patrimônio mundial ter um comitê gestor com a participação da comunidade. Isso tem que ter. Então, ele pode ter extinguido os conselhos que fazem parte da estrutura de governo. O comitê gestor, ele faz parte de um acordo internacional. Se ele, por acaso, de uma canetada, quiser extinguir o comitê gestor, ele, de uma canetada, estará retirando o Valongo da lista de patrimônio mundial. O que é bem possível que ele faça, porque é o menor dos absurdos diante de tudo que ele está fazendo aí. O que ele está fazendo com os povos indígenas, que o Marcos fez muito bem de lembrar. Hoje, nós perdemos o cacique Aritana Yaulapiti, uma das maiores lideranças pela defesa da cultura dos povos originários, pela defesa do meio ambiente. Perdemos para a Covid. Não é? Então, está todo mundo reclamando. Eles reclamam, não é genocídio. É genocídio, sim. É um recrudescimento de uma política genocida de 500 anos. Às vezes ela fica mais genocida, às vezes ela fica menos genocida. Atualmente, eles estão tentando a solução final. Vamos ver se a doença acaba com os povos indígenas. Não é? Então, pode ser que eles, de uma penada, resolvam acabar com o comitê gestor e aí a gente sai da lista de patrimônio mundial e eles vão achar uma maravilha. Aliás, o prefeito do Rio também,
porque enfiou uma igreja universal de cara para o Valongo. Também tem essa. O que não tem problema nenhum, a igreja pode estar em qualquer lugar, todo mundo pode estar junto, eu não sou contra. Agora, o fato é que ele quer acabar com o Valongo. O prefeito quer acabar com o Valongo. E o IPHAN quer acabar com o Valongo também. Né? Ele só não acabou ainda porque não conseguiu, porque é difícil. Né? Mas com o comitê gestor, pelo que eu ouvi dizer, já avacalhou tudo. Bom, era isso. Ok, esclareceu, professor. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui da Elisa de Moraes. Ela quer saber, ela está perguntando se o Museu da Escravidão já tem uma posição sobre onde vai ser, né? Eu acredito que seja o Museu do Valongo, que foi pactuado com a Unesco. Alguém sabe responder? Tem alguma porquê? Eu sei. Nós estamos no momento Eu sei responder porque eu participei de tudo isso. Olha só, como a gente vem falando aí, né? O Alberto mostrou as bases de como isso foi construído, eu expliquei mais ou menos o processo e o Marcos colocou muito bem o valor simbólico e a importância do Cardo Valongo. Né? O Cardo Valongo, ele não é um patrimônio nacional, ele é um patrimônio mundial. Ele é o mais importante local de referência da diáspora africana fora da África. Não é? E a força dele, a importância dele, reside na sua dimensão simbólica. Ele precisa ter, todo patrimônio precisa ter um lugar que explique o patrimônio. Mas o Estado brasileiro deve, a maioria do seu povo, um museu que dê visibilidade, dignidade e que reconte a história, a contribuição da presença africana no Brasil. O Brasil não existiria sem o braço africano, sem o coração africano, sem o espírito africano, sem a energia africana. Foram os africanos que construíram esse país. E até hoje, o Estado brasileiro não construiu um museu para isso. Os historiadores, a sociedade civil se organizaram e fizeram uma petição para a realização, para a criação do Museu do Valongo. Isso foi aprovado pelo Congresso dos Escritores. Eu, pessoalmente, levei o abaixo-assinado com a grande maioria, quase a totalidade, dos principais professores, historiadores e antropólogos que trabalham com a questão africana e com a questão afro-brasileira. Eu, pessoalmente, levei ao ministro da Cultura. Não porque eu acreditasse nele, mas porque era a minha obrigação levar. Levei, não adianta nada. No nosso dossiê, esse museu deve ser instalado na Docas André Rebouças, como nós chamamos hoje, que é a Docas Pedro II, que foi emprestada pela dona Dulce Cardoso há 18 anos atrás, sei lá quanto, no governo Fernando Henrique, para o Betinho, que instalou lá a Ação pela Cidadania. Emprestada, não tem papel, não tem nada. Desde a primeira reunião do Conselho, que o Alberto falou, que o povo pede que aquilo ali seja um museu. Nas recomendações do Conselho Consultivo do Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana, está escrito lá que aquilo lá tem que ser um museu. Lá em Paris, no dossiê do Comitê do Patrimônio Mundial, está escrito lá que aquilo lá deve ser um museu. Pois bem, esse museu foi sabotado pelo IPHAN e pela administração da prefeitura, porque a secretária municipal de saúde inventou de fazer um museu só dela. E a presidenta do IPHAN renunciou às responsabilidades do IPHAN, deixando isso na mão dela. E eu falei com ela isso, eu encontrei com ela lá, com a presidente do IPHAN, na posse do ministro da Cultura, lá no Palácio do Planalto. E ela me disse assim: Milton, para com essa mania de querer botar um museu lá. O presidente não quer, isso não vai acontecer.
E eu disse para ela, isso vai acontecer. Pode demorar, mas vai acontecer, porque não tem outro destino digno para aquele prédio. Como o Alberto sinalizou muito bem, o cais é a tragédia. E aquele edifício, construído pelo primeiro engenheiro negro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, a primeira grande obra civil desse país, feita sem mão de obra escrava, aquele prédio pertence à negritude. E nós não vamos desistir nunca. Nunca. Agora, a luta é longa, mas a vitória é certa. Como disse Shakespeare, a noite é longa, mas o dia virá. Eles estão derrubando tudo, mas enquanto ficar alguém digno de pé, esse alguém vai brigar para botar o diabo do museu naquele prédio. Porque está na cara que tem que ser lá. E está na cara que essa nação tem que construir esse museu. E todos nós temos que brigar por isso. É um absurdo o que eles fazem, já que eu peguei aqui o embalo, o que eles fazem com os Institutos Pretos Novos. É um crime contra a humanidade. O que a Prefeitura faz, o que o Governo do Estado faz, o que a Fundação Palmares faz. Eles fazem tudo para destruir o IPN. Tudo. O IPN existe pelo esforço da Mercedes e da família dela, pelo esforço da sociedade civil, do movimento negro, de nós que trabalhamos, apoiamos, brigamos, fazemos, pela Carla, pelo Cláudio, pela Mercedes, pela filha dela, pelo Marcos, que fala nisso, pelo Alberto, que quando estava na SEDURP, fez tudo para dar uma subvenção. Ele saiu da SEDURP, acabaram com a subvenção. E não era uma subvenção dada, não, era compra de serviço. Era um apoio, ele está aí, ele pode falar. Entendeu? Então a gente tem um Estado que sempre foi patriarcal e racista e que hoje se expandiu, além de patriarcal, além de racista, é fascista. Então, meus amigos e minhas amigas, a briga é séria. E eu convido a todos a participar do lado justo dessa briga. Entendeu? Porque o museu devia ter saído lá. Mas foi feito todo um processo de sabotagem que começou com a secretária de Cultura querendo fazer essa bobagem desse museu, desse MEL, como se fosse possível que o Crivella fizesse um museu para celebrar, para dar visibilidade à matriz africana no Rio de Janeiro. Gente, pelo amor de Deus! E assim foi. Aí o IFAM pegou, deixou por conta dela, deixou por conta não sei o quê. Aí o outro entrou na justiça, o outro não sei o quê. E você sabe o que fez o ministro da Cultura com o papel que eu levei para ele lá, com os principais historiadores do país pedindo para se criar o Museu do Valongo? Ele entregou o negócio para a Fundação Palmares para fazer um centro de significação, não sei o quê. E agora isso está na mão de um cara que acha que a escravidão foi benéfica, que não existe racismo no Brasil e que o movimento negro é um bando de vagabundo querendo prejudicar a República. Essa situação que a gente chegou. Então, a prezada colega aí, amiga que perguntou a situação que a gente está, desculpe se eu fui enfático, mas é o seguinte, não dá, nem tendo sangue de barata, entendeu? Dá para ficar tranquilo diante do que essas pessoas fazem e diante dos desvãos. Tá terrível. Olha só, pensa bem, nós brigamos tanto pelo Docas Pedro II, tanto. A Unesco pediu tanto, era tão importante que aquilo passasse a fazer parte do patrimônio, que nós conseguimos. Quando eu digo nós, é o seguinte, é a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi lá o Washington Fajardo, foi lá o Laudemar Aguiar, e eu fui representando o Comitê de Elaboração do Dossiê. Nós fomos no Procuradoria-Geral da República no Rio de Janeiro, que é a proprietária daquele terreno. Aquele prédio é da União e foi cedido para a Procuradoria da República construir a sua sede. Né? A Ação da Cidadania está encostada ali, emprestada. E eles disseram, nós abrimos mão para o IFAM. Realmente aquilo é patrimônio
da negritude, nós vamos fazer o museu lá, nós apoiamos. E aí o secretário, o superintendente, o superintendente do patrimônio da União combinou com a presidente do IPHAN que iria, no ano anterior, a candidatura ia ser votada em Cracóvia no meio do ano. No novembro anterior, combinou que seria assinado tombamento definitivo do prédio, porque ele tinha um tombamento provisório, tombamento definitivo do prédio, e, ao mesmo tempo, o superintendente da União iria assinar a transferência do prédio, junto com o procurador da República, para o IPHAN fazer o museu. Estava tudo combinado. E quando eu digo que estava tudo combinado, é porque estava mesmo. Já se estava trabalhando num projeto de museu. Eu, inclusive, tinha feito um primeiro texto, um escopo de como devia ser, a pedido da presidente do IPHAN. Né? Então, estava tudo combinado. O Rodrigo Maia pediu para ver o processo. Porque o Daniel de Souza se agarrou com uma deputada aí, do Rio de Janeiro, ligada a essa matriz da branquitude, como se diz por aí, racista, e foi falar com César Maia, que é um líder da branquitude racista, excludente, e ele mandou pedir o processo. Aí o superintendente disse, olha, eu não posso brigar com o presidente da Câmara. E a gente está até hoje fazendo isso aí, entendeu? É assim que trabalha, mas isso, gente, presta atenção, isso é a regra. É assim desde sempre. Desde sempre. A administração do Rio de Janeiro demorou 50 anos para tirar o desembarque de africanos do centro, da rua direita ali, e botar para trás do morro do coisa. Se não fosse o Marquês de Lavradio, que chegou aqui com a macaca, quer dizer, sem trocadilho, e resolveu botar para quebrar e fazer tudo, e transferiu na marra porque não tinha mais jeito. Porque os traficantes de escravos queriam desfilar com a mercadoria na rua direita. Isso é a mentalidade deles. Isso é a perversidade racista, escravagista dessa nossa elite. Desculpem por ter sido enfático. Nada. Vamos lá. Eu gostaria de saber se alguém da mesa, alguém dos participantes, dos convidados, quer fazer alguma consideração final, porque a gente já está no avançado da hora aí, a live, a gente tem um tempo para a gente terminar. Alguém quer fazer uma consideração final? Vamos dar um minuto para cada um? Pode ser? Alberto? Bom, aproveitar, agradecer as palavras aí do Guran, me sinto mais do que contemplado, representado em tudo que ele disse sobre esse processo todo. Reforçar que nessa conjuntura diversa, temos que estar de pé e resistir e ocupar esses espaços e trazer esse debate para a agenda pública, e aí, com isso, parabenizar o IPN pela iniciativa, agradecer pelo convite de poder estar aqui, enfim, participando dessa conversa, sempre aprendendo, dar alguns esclarecimentos, me colocando mais uma vez à disposição para, enfim, colaborar no que for possível, como profissional, como intelectual, mas sobretudo como cidadão comprometido na luta aí contra a desigualdade no país. Agradecer, ouvir as palavras do Marcos, não conhecia, muito prazer, foi muito interessante, instrutivo, enfim, muito, muito bom poder ter ouvido você. Reforçar o que a Carla diz, e o Guran também mencionou isso, quem não visitou o IPN, no pós-pandemia, por favor, visite. Mas quem visitou e quem não visitou ainda, que puder contribuir com o IPN nesse momento, que não tem subvenção oficial nenhuma, que está com várias outras organizações. Estou sabendo também que a Casa da
TCA está passando por dificuldades. O Instituto Pequena África, eu vi uma entrevista da mãe Celina dizendo que está perto de fechar, porque ela não consegue mais pagar as contas do espaço, que está cedido para elas desde que a gente deixou a SEDURP. Eu acho que essa administração liga tão pouco que não percebeu que elas estão lá, mas elas, enfim, precisam de apoio para isso, né? E se não é fazendo doação, visita o site, compra materiais, participa dos cursos que o IPN promove, que é uma forma de você contribuir também, enfim, aprender mais e participar desse processo de conhecimento ali daquela região, enfim, e agradecer, muito honrado de ter podido participar aqui desse debate e dizer que, como o Milton disse, enquanto tiver energia, nós vamos estar de pé defendendo para que esse projeto não se apague e que, enfim, continue, o Cais do Valongo continue cada vez mais vivo na nossa memória, mais do que para a gente lembrar da dor, para a gente lembrar que é possível chegar a um país menos desigual. Muito obrigado aí aos colegas e agradecer também ao IPN mais uma vez e a Carla por aturar a gente aí fazendo essa mediação. Um abraço. Pela Obrigada, ordem, Alberto. falo eu, Carla. É sempre um prazer ter você com a gente. Fala você, Guilherme. Bom, eu queria, então, fazer minhas palavras do Alberto com relação ao IPN, né? A importância de apoiar, de conhecer, de participar. Também queria fazer minhas palavras dele de agradecimento à Carla por ter nos aturado e por ter feito assim, de forma tão expressiva e carinhosa essa mediação. Foi para mim não vou dizer que foi uma bela surpresa, porque eu não conhecia o Marcos, mas procurei conhecer o trabalho dele, sabia que estava em companhia de um intelectual poderoso, mas foi um prazer estar aqui. Agradeço ao IPN por ter nos resumido. O Alberto já é um amigo de longa data, mas fico feliz de estar aqui. E, bom, como sempre, eu falei muito, mas, enfim, me perdoem, foi uma fala sincera. Bom, muito obrigado, e muito obrigado, Carla, muito obrigado, Mercedes. E muito obrigado a todas e a todos que pacientemente estiveram conosco aqui nessa live. Marcos, obrigado, Goran. Marcos, por favor. Agradecer ao Instituto o trabalho que ela tem feito para resistir também, né? Eu acho que é importante fazer curso do IPN, comprar camisa, divulgar o IPN, aumentar o número de IPNs no Brasil e criar uma rede, se possível, de solidariedade. Eu acho que a gente tem muito mais em comum do que pode nos unir do que nos separar, e principalmente nesse momento. Eu quero agradecer também como que eu fui bem recebido no IPN, pela Rafaela, pela Mercedes, por você, Carla, e como que a gente pode, realmente, cada vez mais nossos laços estão mais fortes. Eu agradecer esse convite agora, que realmente assim, foi uma honra ter ouvido o Milton e Alberto, foi realmente muito prazer mesmo aprender sobre o Valongo. E, quer dizer, agradecer o Milton pelo entusiasmo dele. Geralmente, em todo debate, eu sou mais entusiasmado, mas, sim, dessa vez eu pude guardar minha energia para uma outra situação. Mas eu gostei muito, eu gosto muito de ouvir gente com energia, porque uma situação dessa é necessária energia. Eu acho que eu só gostaria de falar assim, de que é importante que tenha aqui um museu, é importante que a gente repense a luta dos direitos humanos mesmo, e que a luta contra a fome, a luta contra a miséria, a desigualdade é importante, mas é preciso repensar como a gente faz essa luta e como a gente ocupa espaço que algumas vezes a gente poderia ceder a uma luta que é mais necessária. Então, acho que é importante eu realmente acho que é importante que as docas seja o museu do Valongo, acho que seja o lugar central. É importante que se compreenda que aquilo é um laço, é um ponto que vai poder ser a interseção da luta do que se pode chamar de direitos humanos, uma nova maneira de usar a palavra humano.
E tem uma frase do Benjamin que eu acho que, quando se pensa no Valongo, não tem como não evitar falar, né, que se o inimigo vencer, se o fascismo vencer, nem nossos mortos estarão a salvo. No caso do Valongo, aparentemente, os nossos mortos já não estão a salvos. Nós precisamos salvar esses mortos que já foram vencidos por uma lógica meio fascista que, de vez em quando, mostra completamente a cara, algumas vezes se esconde. Então, acho que todos nós, a gente tem consciência que a nossa luta e o nosso inimigo é muito poderoso, e que a nossa luta demanda muita energia, muito esforço, e por isso que, algumas vezes, o entusiasmo vem nas palavras do Guran. Só para fechar o fechamento mesmo, eu nem me acho digno de fechar essa mesa agora, eu acho que deveria ter sido uma outra palavra, porque realmente eu respeito todos que vieram e que lutam pelo Valongo bem mais tempo do que eu. Obrigado. Gente, agradeço a todos por estarem aqui com a gente. Agradeço ao Alberto, ao Milton Guran, ao Marcos Moraes. Muito obrigada. Queria dar um informe que nossa campanha vai continuar por mais 2 lives, né? Às quartas-feiras, às 19 horas. A gente vai ter, na próxima semana, na próxima quarta, uma live sobre mídia, relações interraciais e racismo, com o professor Cláudio Honorato e a professora Aline, que teve vindo semana passada. E é isso, pessoal. A gente também gostaria de dar um segundo... só para a gente fechar, né? O que informa a gente dá no começo, não tem problema a gente dar no final, não, para ficar mais fresquinho para vocês. A gente vai lançar também turmas da pós-graduação em outubro, tá? Da pós de cultura e diáspora africana, e 2 pós-novas que são de educação patrimonial, e também uma de movimentos sociais e ações afirmativas, que a gente está trabalhando. Vocês vão estar recebendo, a parceria da UNB nossos e-mails. Hã? Do IPN. E a nossa parceria está sendo construída com a nossa parceria, muita a gente felicidade. está construindo também uma parceria importante, mas como não estava ainda consolidada, Marcos, mas é importante a gente falar que a gente está encaminhando uma parceria com a UNB, para lançar uma pós na modalidade EAD de Memórias, Insurgências e Linguagens, né, que é uma pós que a gente está trabalhando, está muito bonita. E assim, a gente vai por aqui, a gente tem a possibilidade de fechar esse projeto em setembro, né, Marcos? E a gente vai divulgar também para vocês. Está linda a pós. As 4 pós estão muito bonitas. E assim, agradecer a paciência e ao povo que está aqui presente. E a gente está muito feliz com esse encontro. E outros virão. E, Guran, faço minhas, né, as suas palavras. A gente é digno. A noite é longa, mas vai virar e a gente vai vencer essa batalha. Axé para todos. Uma boa noite. Beijo. Rafaela, filha da Mercedes, está fazendo aniversário. Parabéns. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Valeu, gente. Parabéns. Beijo grande. Parabéns para a família. Tchau. Fui. Beijo.